Oi, oi, Ilka, tudo bem? tudo ótimo, e você? Tudo ótimo também. E aí, Silvio, tudo Feliz em bom? estar aqui mais uma vez. Bem-vindos a todos. Que gratidão a presença de cada um. Olha se encontrando aí. Boa noite, Vera. Boa noite para todos. E aí, minha querida? Estou aqui muito feliz de poder estar compartilhando mais uma vez mais essa live, vocês todos aqui e chamando a energia da aceitação para se apresentar para a gente. É isso aí. E você, como está? Eu estou esperando as pessoas entrarem, vibrando também nessa energia da aceitação. Eu estava aqui um minutinho antes de começar a live, me concentrando e chamando essa energia. E aí, quando eu me vi conectada com a Terra. E me deu muito essa sensação assim, nossa, olha que grande mestra da aceitação. Esse chão que a gente pisa, esse ar que a gente respira, essa natureza toda que nos envolve. Quanta aceitação ela tem com a gente, né? O que você acha disso? É exatamente o que você está falando, né? A aceitação nos permeia, quer a gente queira ou quer a gente não queira. Se a gente quiser contribuir com ela, ela vai ser uma grande aliada com a gente. Se a gente não contribuir com ela, a gente não está contribuindo com a gente mesmo, certo? É bem interessante isso. Quando a gente não escolhe a aceitação, a gente também não está escolhendo muitas outras coisas, né? Mas o que será que é esta alta tecnologia, né? O que você me diz? Sim. Então, a gente vai começar já perguntando dos exercícios, se as pessoas fizeram. Já vamos entrar nas altas tecnologias. Como é que você quer fazer? Eu acho que a gente já pode começar assim. Entraram algumas pessoas. Vamos lá. Eu acho que bora. Bora. Então, para quem ainda não veio em nenhuma live, que eu não consegui ver aqui quem já esteve, quem não esteve, só para situar a ideia dessas lives das altas tecnologias da vida e do ser é parte dessa percepção de que essas energias, elas são, como diz o Ismar, verbos intransitivos. Então, o que tem no dicionário, o que tem de definição dessas tecnologias, não é exatamente o que a gente percebe como tecnologia. E, além disso, a ideia é que caminhos a gente pode fazer, que foi? Nada não. Que caminhos a gente pode fazer para poder acessar, então, a pureza dessas energias e na sua perspectiva mais elevada. E como estudos permanentes para a vida. Você quer complementar? Como você quer fazer? Eu quero complementar. Você falou de verbo intransitivo, né? Eu venho dizendo nas outras tecnologias sobre esse verbo intransitivo, de que para mim todas as tecnologias são como verbo intransitivo, né? Amar, né? Tem até um livro, né? Amar, verbo intransitivo, que eles são incondicionais quando a gente acessa elas como alta tecnologias. Então, aceitar, né? A gente vai chegar nisso ainda. Aceitar como alta tecnologia. Mas antes, eu quero perguntar, tem algumas pessoas aqui que estavam da última vez, se alguém fez aquele exercício que a gente propôs sobre a gratidão. Nossa última alta tecnologia foi da gratidão. Se alguém tiver feito, tiver alguma experiência, compartilha com a gente aqui escrito. Vamos ver o que vai aparecer.
E, Ilka, né? me diga uma coisa, quem é você? Nossa, quem sou eu? É complexo demais. Sou ser em experiência na Terra. Melhor assim. Hum, Então, eu sou um ser em experiência na Terra. E nessa minha experiência terrena, tenho feito algumas escolhas, tenho trabalho, tenho atividades. Dentro das minhas atividades, eu gosto muito de aprender sobre o desenvolvimento humano. Então, eu estudo há muitos anos e já trabalho há muitos anos com ferramentas para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento humano. Minha formação inicial é psiquiatria, aí eu estudei psicoterapia, me especializei em algumas áreas da psiquiatria e da psicoterapia, e depois comecei a outras práticas não convencionais. Então, hoje eu trabalho integrando as práticas convencionais e não convencionais no desenvolvimento humano, seja em processos de psicoterapia, seja em processos de desenvolvimento pessoal e também cursos, workshops, etc. E vocês, Mar, quem é você? Quem sou eu? Você me devolve a pergunta? Devolvo. Tá bom, então, né? Então eu vou responder a mesma coisa que você respondeu. Eu sou um ser em desenvolvimento aqui nessa terra, me aventurando aqui nessa terra também. E eu comecei a minha vida, vamos dizer assim, profissional, embarcando nas artes, né? Eu venho do teatro aí há 20 anos. E agora, né, de alguns anos para cá, eu embarquei também no lado terapêutico, também sou terapeuta holístico, e eu venho agregando mais ferramentas ainda. Então, eu também trago a ferramenta do coaching, eu trago outras ferramentas que aos poucos eu vou começar a falar por aqui. Então, o que mais me importa é o desenvolvimento humano, é o nosso desenvolvimento da nossa consciência, o desenvolvimento em todos os sentidos. Não um desenvolvimento uniforme, mas um desenvolvimento em todas as áreas da nossa vida, da nossa essência, do nosso espírito e da nossa profissão, de tudo. Então, pessoal, a gente está aqui para falar dessas altas tecnologias e são aquelas tecnologias que é um... Peraí, deixa eu botar a Ilka de volta, vamos ver se ela entra melhor agora. Vamos olhar aqui. Ilka? Voltei. Então, Voltei aqui vai com lá, vamos nós. a mesma Fala aí sobre a de alta tecnologia. aceitação, né? Para mim, as altas tecnologias, elas são energias muito elevadas que a gente acessa através da experiência. Não é possível definir essas tecnologias a vida. Não é possível definir a vida. Disso, até com o vídeo pausando, que aconteceu já em outras lives nossas, né? A energia da aceitação, ela vem se apresentando assim pra gente. E aí, galera, o que vocês vão fazer com isso? Vocês vão ficar reclamando ou vão aceitar e conta de se divertir com isso? Então, dentro dessa perspectiva, quando eu até estava falando antes, né? Antes de entrar aqui na live, eu estava me concentrando e chamando a energia da aceitação. Para mim, essas energias, elas se apresentam para a gente e ensinam algo para nós, através das experiências da vida. E a gente pode escolher aprender com elas ou não. E quando a gente escolhe, a gente escolhe ações que vão nos colocar nesse caminho. Eu posso escolher, por exemplo, aprender com a energia da reclamação.
mas eu não escolho isso. De vez em quando eu erro a mão, assim, começo a me ver reclamando. Peraí, não é essa a minha escolha, deixa eu mudar isso. Porque, para mim, essas energias, elas são os grandes recursos que a gente tem. E quando a gente acessa uma vida mais plena, mais feliz, e também nos ensinam caminhos. Todas essas energias, quando a gente nos coloca e para aprender com elas, elas fazem que a gente acesse nossos recursos e a gente possa ter mais escolha na vida, ao invés de ficar reagindo às coisas. Como é que é para vocês, Mar? Bom, em primeiro lugar, Ilka, falando com você aqui, tá travando um pouco quando você fala, mas deu para te entender quase tudo. Eu escutei quase tudo que você falou. Para mim, para começar, as altas tecnologias, elas são acessos. Então, eu acesso a determinada chave que está à minha disposição, ou melhor, à nossa disposição da humanidade, na vida, no mundo, só que a gente muitas vezes não sabe disso. A gente não percebe que aquilo está à nossa disposição, está ali para a gente utilizar. Então a gente passou primeiro na alta tecnologia da fé, ou seja, a fé ela está ali para nós. Alta tecnologia do amor, aquele acesso do amor, aquele lugar onde eu vou e simplesmente acesso a algo que vai me curar, que vai me realmente mudar o meu estado naquele momento, se eu acesso aquilo como alta tecnologia. Alta tecnologia da gratidão, ou seja, agradecer transmuta o meu estado. Como alta tecnologia, é diferente de eu chegar e falar assim, muito grato, obrigado aí por educação, né? Realmente acessar como tecnologia, realmente a gratidão com consciência, pelo coração, é um outro lugar. Então a aceitação, a gente vem trazer também nessa outra espiral de consciência em relação à aceitação. Ou seja, essa live de hoje, a gente vai refletir com vocês sobre o caminho para a alta tecnologia da aceitação. O que é a alta tecnologia da aceitação? E o que é a aceitação? Porque quando eu aceito algo, o que quer dizer aceitar? Aceitar não quer dizer ser passivo, né? Então alguém me faz alguma coisa e eu simplesmente aceito, fico calado com aquilo e recebo aquilo que a pessoa me ofertou, sendo uma coisa que não me faz bem. Não é isso aceitar, né? Quando a gente fala de alta tecnologia da aceitação, a gente está falando de algo interno. Eu estou falando de um acesso a uma energia. Eu estou dizendo que no momento em que eu aceito a realidade que existe em mim e ao meu redor, eu me fortaleço. Se eu aceito, eu ganho elementos e ferramentas para lidar com aquilo. Então, eu não estou falando daquela simples aceitação de que vem alguém, faz alguma coisa que não é legal com você e você simplesmente diz amém, fica calado e acha que aquilo você está sendo legal com a pessoa ou coisa assim. Eu estou falando de algo bem diferente disso. Ilka? O que é aceitação para você? Olha, eu acho mais fácil dizer o que não é. Então, aceitar não é se submeter. Aceitar não é concordar com aquilo que está acontecendo ou com o que o outro está fazendo. Aceitar, para mim, e a aceitação, ela é a tecnologia para eu lidar com a realidade. Ela é a estratégia dentro desse caminho para a aceitação nesse sentido mais elevado, né? Além da definição, como eu me coloco nesse caminho? Ela é uma estratégia onde eu paro de brigar com as coisas e o meu logo é dançando com a vida, né? E passo então a ter a possibilidade de dançar com a vida. Porque quando eu posso que ela em vez de ficar dizendo se ela tá certa ou se ela tá errada, em vez de ficar me revoltando com as coisas,
qual é a melhor estratégia nisso para que isso seja uma contribuição para mim, para minha vida, para que eu possa ter um aprendizado com isso. Porque nem sempre a gente escolhe da vida. A gente escolhe algumas coisas, né? Tem teorias que falam que a gente escolhe tudo, eu não vou entrar nesse. Mas assim, o que a gente escolhe conscientemente, a gente escolhe que a ciência se está ou não, enfim, acontece. Muitas coisas acontecem. E quando as coisas acontecem, muitas vezes não são do jeito que a gente gostaria ou do jeito que a gente imaginou. No entanto, eu ficar brigando com isso, querendo que sente, não me conformando, reclamando, não ajuda. Então, o que isso está me trazendo de positivo, de contribuição? E não importa o que seja, qualquer experiência vai te trazer um aprendizado. Então, a aceitação é uma ferramenta que ela abre a porta para eu acessar as lições que a vida me traz. Tem lições que são mais gostosas de aprender, tem outras que são menos. Beleza, eu aceito, eu recebo. E aí, como é que eu posso fazer isso ficar bom para mim? Ficar mais confortável para mim? É esse o ferramenta maravilhosa. Em Access, que é uma das ferramentas com as quais eu trabalho, tem uma pergunta, né, que eles incentivam a gente a fazer, que é muito caminho, o que isso me ensina? Que informação tem aqui, que sabedoria tem aqui, que se eu parar de brigar com isso, eu posso acessar. Isso já faz com que elas mudem. Então, para ação, são colocar num caminho, num espaço interno que pode ser a própria aceitação e pode ser a dias. É assim que eu consigo descrever. E para você, como é que é? Eu concordo 100% com o que você falou. Eu acho que qualquer situação na vida, tudo que a vida vem trazer para a gente é aprendizado. Tá cortando com a minha voz também ou tava cortando só com a voz da Ilka? Digam para mim. Tá cortando a minha voz também? O que vocês me dizem? Ou a minha voz está boa? Então, tá cortando também, mas a minha não? A minha voz não tá cortando. Ok. Então, o que é o mais importante para mim é perceber que qualquer situação na vida gera um aprendizado. Tudo. A gente está aqui para aprender. A gente está nessa terra, nesse mundo, para aprender. Esse é um dos principais motivos na vida, na minha visão. Então, se a gente está aqui para aprender, se tudo que acontece na nossa vida vai gerar um aprendizado, e se a gente já sabe disso, se a gente tem essa consciência, então qualquer coisa que acontecer na minha vida, eu já vou olhar e vou perguntar, ok, o que eu tenho a aprender com isso? Mesmo que seja a coisa mais difícil, mais dolorida, mais desafiadora que possa aparecer pela minha frente. Mas como é, então, o dia da aceitação? Como é esse exercício, né? Como é se exercitar nesse sentido é como um antídoto, é como eu chegar e começar a me imunizar contra, não vou dizer contra, mas é eu me imunizar em relação àqueles desafios que chegam e normalmente eu caio. Por que eu preciso cair frente a um desafio? Então, Ilka, você está de volta aqui. Eu quero te fazer uma pergunta bem rápida agora, bem sucinta. Como que a aceitação se dá de forma prática na sua vida?
no seu dia a dia, prática. Me dá um exemplo, que depois eu vou contar também como que a aceitação chegou na minha vida de uma forma mais forte. Eu tenho uma crença, muitas das crenças não convencionais trabalham com convencionais também de forma diferente, né? Eu percebo uma evolução uma da outra, formas diferentes de chegar em lugares parecidos. E se fala muito de crença quando se fala de psique, né? De mente, a psique é mais do que a mente. E eu tenho uma crença de que tudo está sempre certo, de que tudo que acontece para mim é para o meu maior, tudo que acontece para todos é para o maior bem de todos nós. Mesmo que a gente não entenda o que e nem como. Historinhas, uma que eu ouvia quando era menor, que é aquela história da moça que fica sentada no chão da casa, enquanto a mãe está no sofá bordando. E ela fala, nossa, por que minha mãe gasta tanto tempo fazendo essa bagunça, essa coisa esquisita? E aí um dia essa criança senta no sofá e olha o bordado do outro lado. O que estava fazendo? Então, compreenda, mesmo que aquilo seja estranho para mim, é para o meu maior bem. Eu vou trazer para vocês, para mim, como que a aceitação chegou na minha vida de uma forma a caminhar para essa alta tecnologia, né? Vamos dizer assim. Como que vem sendo esse... Henry pediu, né? Para dar alguns exemplos. O que significa aceitar? Aceitar significa, de um certo modo, se render. Significa eliminar as resistências. Significa um caminho para a próxima alta tecnologia que a gente vai fazer a semana que vem, que vai ser a alta tecnologia do perdão. Então é um caminho para o perdão. Mas é um caminho. Então, a alta tecnologia da aceitação, hoje eu falando dela, é inevitável eu começar a falar sobre sobre como que a aceitação começou a me arrebatar. Como? Quando tudo começa a dar errado na vida. É assim que a aceitação começa a ser inevitável. Porque quando está tudo lindo, a aceitação ela fica, vamos dizer, quase invisível. Só que, ao mesmo tempo, muitas pessoas podem ter dificuldades também de aceitar serem felizes, né? De aceitar que tudo dá certo. Ou seja, a aceitação tem essas duas polaridades. No meu caso, eu precisei aprender quando as coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis. Então eu precisei aceitar. Eu dei um exemplo na alta tecnologia da gratidão e eu vou dar o mesmo exemplo porque eu acho que é bastante didático, né? Eu acho que diante da morte, a aceitação é o único remédio, o único antídoto. Espera aí que eu vou chamar a Ilka de volta aqui. É o único remédio e é o único antídoto. Então, eu vou retornar aquele exemplo que eu dei na vez passada, que foi de quando a minha mãe faleceu. Naquele momento, eu já tinha aceitado muitas vezes, né, a morte na minha vida. Eu já tinha estado em contato com ela algumas vezes. Mas quando é a nossa mãe, a alta tecnologia da aceitação, ela se torna algo. Se eu brigar contra a morte, quem que vai ganhar essa briga? Quem que vai perder essa briga? Brigar contra a morte significa brigar contra mim mesmo. E se eu brigo contra mim mesmo, o que acontece? Então, naquele momento, aconteceu novamente. Espera aí que a Ilka entrou aqui, ela não saiu e entrou. Vocês estão me ouvindo bem, né, pessoal? Bom, eu vou continuar aqui então. Então, naquele momento em que a minha mãe faleceu, eu olhei
ou eu não ia suportar aquilo, não é verdade? Porque o luto, diante do luto, e o luto tem uma sabedoria de existir, nós precisamos aceitar. Mas se não bastasse o luto, também eu estava num relacionamento que estava bastante tóxico para mim. Então, naquele momento, quem me acompanha viu como é que estava. E as coisas começaram a se juntar. E, ao mesmo tempo, nos trabalhos que eu estava fazendo, tudo estava começando a ficar mais difícil, porque parece que tudo acontece ao mesmo tempo. E chegou um momento em que eu olhei e falei, bom, ou eu aceito toda essa realidade, ou eu não vou conseguir mudar essa realidade, né? Porque é nesses momentos em que parece que o mundo está desabando na cabeça que a aceitação se torna uma tecnologia que vai salvar a nossa vida praticamente. Esse é um momento onde a alta tecnologia da aceitação se torna uma medicina. Assim como o amor é uma medicina, a aceitação também é uma medicina. Então, eu fiquei 1 ano e meio da minha vida com a palavra aceitação como uma palavra-chave na minha vida. E eu não sabia que eu ia vir falar numa live sobre alta tecnologia da aceitação quando eu coloquei essa palavra como uma guia na minha vida. Então, onde isso me levou? Isso me levou a começar a aceitar todas as coisas que aconteciam na minha vida. Até que eu encontrei um termo, que eu falei, em alguma das outras áreas eu falei sobre isso, que é a autorresponsabilidade, né? Que eu ando estudando sobre isso agora, nesse momento da minha vida. A autorresponsabilidade significa o seguinte, significa que tudo que me acontece é minha responsabilidade. Pô, mas e aí? Se alguém, então, dá um murro na minha cara, é minha responsabilidade? Eu não estou falando que a outra pessoa está certa em fazer isso comigo. Mas eu estou falando, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se eu estava num relacionamento tóxico, a responsabilidade é minha disso. Por que eu estava nesse relacionamento? Né? Por que eu dizia assim? Por que eu tolerava isso? Então, ao invés de eu continuar acusando aquela mulher de um monte de coisa, porque realmente me fazia muito mal e fazia mesmo, quem acompanhou viu que não foi legal aquilo que aconteceu, eu poderia não ter vivido nada disso e ter saído. E quando eu descobri tudo isso, eu comecei a perceber que tudo realmente é minha responsabilidade, tudo na minha vida, absolutamente tudo. E quando eu percebi isso, a aceitação se tornou uma grande aliada na minha vida. Ou seja, se dá algum problema muito sério na minha vida e eu percebo que este problema está ligado a uma autorresponsabilidade minha, embora não seja só minha, porque tem a participação de outras pessoas, mas que eu sou responsável pela minha vida, o fato de aceitar também passa a ser uma responsabilidade minha. A aceitação também é uma autorresponsabilidade. Então, se eu aceito, eu me liberto. Me liberto do quê? Da dor? Não. Eu me liberto do sofrimento. Porque a dor é algo que eu não posso muitas vezes tirar dali, porque dói. Quando morre alguém, dói. Quando a gente termina um relacionamento, dói. Quando acontece algum desafio na nossa vida, dói. O que a gente pode fazer com essa dor? Acolher. A gente pode conversar com os amigos, com as pessoas, com o terapeuta. A gente pode fazer muitas coisas. Mas a gente não pode pegar aquela dor e arrancar de lá. Mas a gente pode escolher não sofrer. A gente pode escolher não estar no caminho do sofrimento. E a aceitação, ela traz justamente esse percurso, é uma aliada no sentido da gente não se entregar ao sofrimento. Ou seja, aceitar que aquela dor existe e que com aquela dor eu posso me relacionar com ela, compreender, perceber o porquê que ela está lá, qual que é o histórico dela, qual que é a minha responsabilidade naquela dor. Deixar de ficar culpando todo mundo que está em volta, né? Ou alguma pessoa que está em volta, ou alguma situação, a situação do país, para olhar o que eu posso fazer para melhorar aquilo, né? Então, a aceitação para mim é um caminho, um percurso para tudo isso. Ilka, será que nesse momento a gente pode contar com um pouquinho da sua voz? Vamos ver, ó. Se começar a falhar de novo, eu aviso, eu dou uma interrompida, tá? Combinado? Tá. Ouviram contar alguma história ou não? Oi? Vocês ouviram eu contar as histórias ou não? Olha, sinceramente, eu não consegui pegar a essência da história, eu não sei o pessoal.
Então, eu estava falando que eu tenho essa crença de que tudo que acontece é para o meu maior bem. E isso é uma. Porque, assim, tudo que está dentro do nosso inconsciente está armazenado lá em forma de padrões, de crenças, de memórias, e se fala muito de crença, né? Existe uma verdade, existe o que é verdade para cada um e existe o que a gente escolhe acreditar. Escolher conscientemente acreditar numa coisa não quer dizer que tem nenhum registro dentro de mim que está em oposição àquilo. No entanto, eu posso ir escolhendo conduzir minha vida a partir daquela perspectiva. Eu olho para tudo como para o meu maior bem. Por quê? Porque se aquela informação, se aquela situação, se aquela experiência veio para mim, é porque ela é para mim. Ela tem função para mim. Eu escolho também que eu possa receber as ações da vida com facilidade, com leveza, mas se é com dor, beleza, recebo, vejo o que eu vou fazer com isso de melhor para mim, para receber o aprendizado. Quando você fala com responsabilidade, para mim, a autorresponsabilidade é você receber o que a vida te traz e receber a informação, isso da melhor possível, sem ficar acusando o outro e sem ficar acusando a si mesmo. Porque responsabilidade é diferente de culpa. Quando a gente está acusando o outro ou acusando a si mesmo, a gente não vai para a solução. E na hora da dor, o que a gente precisa é de solução. É poder fazer algo que vá contribuir com aquela situação, que vá me levar para uma condição melhor. Ficar reclamando não ajuda. Ficar criticando o que o outro fez não ajuda. O que ajuda? O que eu posso fazer com isso de melhor para mim mesmo? É a parceria com você mesmo. E entender que a vida está lá te trazendo algo que é para te beneficiar. A minha crença. Aí cada um acredita no que quiser. Eu percebo que essa crença favorece muito possa acessar os recursos dentro de você. Porque quando a gente se revolta com as coisas, quando a gente reclama, quando a gente não se concorda, e a gente quer que aquilo seja diferente, o que a gente está fazendo? A gente está gastando nossa energia com colocar mais energia no problema, em vez de pôr a energia no seu recurso. Essa é uma coisa. A outra coisa é que quando eu estou fazendo desse jeito, eu estou colocando toda uma situação puder dar aquela realidade, que eu não posso, porque a realidade ela não está preocupada se você acha ela boa ou feia, ruim, injusta, a realidade né? Então, assim, bom, essa é a realidade, como é que eu lido com isso? Essa, para mim, é o básico da aceitação. Depois a gente está seguindo adiante com isso, né? O que mais pode ser? Contando, antes de cortar, da historinha da minha infância, duas histórias, uma que é aquela do bordado, que a criança olha, não entende, depois ela olha de cima e vê o bordado, e uma outra história do Monteiro Lobato, que é a Emília querendo fazer uma reforma na natureza. Então ela sai pelo sítio e ela começa a olhar para as coisas, e aí ela diz assim: ai, nossa, o rabo no meio, no fim das costas da vaca, não, eu vou pôr no que vai espantar o mosquito da vaca inteira, não só lá no fim. Aí ela olha lá, uma jaca, né? E ela fala assim, nossa, essa fruta é enorme. Não, vou pôr aqui embaixo, ela é muito grande. E ela pega a melancia, ela fala, tão bonita essa fruta, vou pôr na árvore, porque vai enfeitar melhor. E ela sai, ela vai fazendo uma reforma. E aí, depois que ela faz toda a reforma que ela gostaria, ela começa a ver os resultados da. Então, ela vê um monte de problemas acontecendo com as reformas que ela fez. E no fim do dia, ela volta pondo tudo no lugar. Então, para mim, essa história, ela traz muito a perspectiva da aceitação, e eu me identifico muito com essa história com a Emília, porque eu sempre fui muito rebelde. E aí essa história, ela me ajuda a dar o que está certo nas coisas, né? Tem uma mania de achar que está certo ou errado, que é justo. Ah, então o meu jeito ia ser melhor, e a gente fica até que dá a coisa já é muito maior do que nós, a nossa. Então, para mim é isso, assim, a aceitação é esse lugar de, peraí, né? O que está certo?
E a outra coisa que eu percebo é assim, sempre que a gente, ou pelo menos eu, né, entro numa história de querer amar, querer que aquilo seja diferente, principalmente quando eu quero que o outro seja diferente, o que está acontecendo, em geral, é que eu gostaria que o outro fosse diferente, porque o outro está tendo uma ação que me desafia em algo que eu não dou conta de fazer. Então, se aquela pessoa tivesse outra ação, eu ia poder ficar mais confortável. Eu não ia ter que me posicionar, ou eu não ia ter que enfrentar alguma coisa que é desafiante. Eu não ia ter que fazer alguma coisa que eu não me sinto completamente excitada para fazer, ou que é gostosa para mim fazer. E aí eu fico lá querendo ser diferente, para eu não ter que fazer moda. Então, quando você fala de... É claro que, de novo, né? Eu sempre procuro que a minha vida seja de um jeito que seja boa, que as coisas sejam gostosas, fáceis e que tudo seja na leveza. Mas se tem uma coisa, tá, peraí, o que não tá leve? Tá, o que eu tô querendo que o outro faça para evitar de olhar para aquilo em mim? Ou para eu evitar de ter que fazer alguma coisa? E aí, para eu poder trabalhar aquilo em mim e então poder mudar a situação. E daí o que o outro está fazendo tem outro impacto em mim. Então a aceitação, ela abre essa porta, né, onde a gente pode lidar com a realidade do jeito que ela é e acessar os nossos recursos e até desenvolver novos recursos. Caso a gente esteja naquele lugar de... Então, o que eu posso desenvolver aqui que vai favorecer a situação? Isso. O que você tem a me dizer sobre todas as coisas? Olha, quando você foi falar, cortou e eu só entendi o que você tem a dizer sobre isso. Então, se você estiver me ouvindo, se você conseguir repetir... Ismar, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, você. Bom, Vocês estão me ouvindo, gente? E o cara não tô te ouvindo, tá falhando muito. Eu já vou pegar para um outro lugar, eu não sei qual que é o link que você me deu, então eu já vou pro link perguntando, respondendo a uma pergunta do Henry lá atrás, tá? Que o Henry falou, e o positivo, né? E a aceitação no sentido positivo. Em primeiro lugar, que o estudo da aceitação, eu vou novamente levar para mim nesse primeiro momento. O estudo da aceitação me levou a como que eu posso dizer, a deixar eu... Opa, vamos lá. Isso me levou a me deixar com uma aceitação, como se a palavra aceitação ficasse em mim como já uma palavra que fica nos meus ouvidos o tempo inteiro. Então, qualquer coisa que acontece, eu já tive essa aceitação automaticamente. Eu já não fico mais sofrendo antes de pensar na aceitação. Então, eu já olho para a aceitação. Eu já começo a olhar e falo, ok, exercício de meditação, olhando, peraí, o que isso veio para me ensinar? Nem sempre isso é simples, né? Não é que eu estou dizendo que eu já ativo isso, que eu o tempo inteiro vou ficar otimamente bem com todas as situações. Mas que eu tenho algo na minha mente que já se condicionou, que é o que eu falo da crença, a já recorrer à aceitação logo de cara, entendeu? Como eu já sei o modo que ela funciona, porque eu fiquei 1 ano e meio com a aceitação como palavra, como minha guia. Então, e se eu puder recomendar, eu vou recomendar isso. Eu vou recomendar realmente isso, porque ter a aceitação já na cabeça, aconteceu alguma coisa, olhar, peraí, eu vou aceitar porque isso já vai eliminar 80% do meu sofrimento e dos meus problemas. Só de aceitar. E eu levo para o positivo agora isso, porque é aquilo que eu estava falando naquele outro momento. Vocês já perceberam o como
tem muitas pessoas, eu não sei se algum de vocês está no meio disso, mas alguma coisa começa a acontecer, o projeto começa a dar certo, a coisa começa a acontecer de uma forma super legal, de repente vem aquele auto-boicote, vem aquilo que acontece alguma coisa errada. Aí você olha e fala, putz, tô com medo de dar certo. Como é dar certo? Como é a prosperidade na vida de cada pessoa? Como é essa abundância, essa mente rica, né? Mente rica, não estou falando de dinheiro, estou falando de mente rica, de mente próspera, de coração próspero, de sentimento próspero. Como é que é isso na vida das pessoas? Como que é isso na sua vida? Então, a aceitação no sentido positivo para mim, ela vem no sentido das positividades, né? Ela vem muito nesse sentido, que quando eu aceito que eu sou um ser de luz, que eu sou um ser próspero, que eu sou um ser abundante, que eu sou realmente uma pessoa muito talentosa, que eu sou talentoso naquilo que eu faço, que eu posso ajudar as pessoas como um super terapeuta, que a minha arte, que o meu teatro é incrível. Quando eu começo a aceitar os meus talentos, as minhas capacidades, e aceitar que eu digo, não é me achar o melhor de todos, eu estou falando com humildade isso, né? Aceitar também significa um gesto de humildade comigo mesmo e também com o divino. Humildade com o universo criador. Porque se eu não aceito o meu talento e a minha capacidade, o que eu estou entregando de volta para aquele que me criou, né? Então, para mim, esse é o lado da positividade da aceitação. E esse, inclusive, eu acho às vezes mais desafiador do que o outro. Porque, como eu já estava falando numa outra live, o que a gente foca, a gente expande. E normalmente o ser humano tem aquela velha. Está na nossa cultura ocidental de focar no negativo. Então, a gente foca naquilo que não está legal. Então, está acontecendo um monte de coisa linda na nossa vida. Acontece aquilo que não está legal, a gente foca naquilo que acontece, a gente já fica mal. Então, aí foca, expande o negativo. Então vamos focar no positivo, expande o positivo. Então a aceitação nesse sentido positivo, ela traz esse antídoto. Ela traz uma imunização. Se eu aceito o meu lado de luz, o que acontece com o meu outro lado? Ele perde força. Aquele lado do auto-boicote, aquele lado do sofrimento, ele perde força. Então eu passo a ter mais condição de focar no positivo. E se eu passo a focar mais no positivo, eu estou comunicando o positivo para o meu cérebro. E se eu comunico para mim o positivo, eu gero um pensamento positivo. E eu gero um sentimento positivo. E eu sorrio, e eu fico bem, eu fico leve. E só de eu ter começado a comunicar isso para vocês, se vocês forem perceber bem, a energia já sobe a vibração. Então, isso é física, é vibração, é frequência. Isso não é uma coisa mística o que eu estou falando, ao contrário. Eu estou falando de como funciona o cérebro, inclusive. Então, aceitação como alta tecnologia. Por que eu estou falando que isso é um passo, é um caminho para alta tecnologia? Porque aceitação, na minha visão, e eu já conversei sobre isso com a Ilka, como alta tecnologia, é algo realmente muito iluminado. Porque realmente a aceitação como altíssima tecnologia, eu olho para ela e eu preciso ser sincero com vocês. Eu estou no estudo para alcançar ela. Por enquanto eu estou na aceitação aqui, em toda essa aceitação que eu já falei para vocês, e que eu já acho que é um grande passo no autoconhecimento, já é um passo enorme, e eu me sinto muito feliz de poder estudar ela e poder compartilhar com vocês aqui também sobre isso. Ilka, será que agora você consegue falar? Nossa, Espera aí, ó, a gente tem mais 10 minutos, tá? Só para a gente ter uma pergunta aqui da minha querida prima. Yeah. Ilka, mas fala que... olha, eu não sei se vocês ouviram as histórias, eu vou me comprometer de gravar Ouvimos. da Emília e do bordado. Então, o que eu estava falando quando cortou é um pouco essa perspectiva de que quando a gente entra nesse espaço de não aceitar, o que está acontecendo em geral é que a gente gostaria que aquela pessoa, aquela situação fosse diferente, porque essa situação ou essa pessoa desafia a gente a fazer algo que a gente não está dando conta de fazer.
né? Ou eu preciso me posicionar e eu não consigo, ou eu tenho que dizer que eu não gosto e eu não quero dizer, ou eu tenho que ficar brava com alguma coisa, eu quero ser legal o tempo inteiro. E às vezes a gente fica querendo tanto que o outro faça diferente para a gente não sair do nosso conforto. Então, a aceitação, ela abre para mim esse espaço de eu poder olhar aonde eu estou desconfortável com aquilo e que habilidade eu tenho que desenvolver em mim. E isso tem muito a ver com a autorresponsabilidade que você falou. E quando eu tenho todos os recursos dentro de mim, o mundo pode ser do jeito que ele é, que tá tudo bem, eu vou lidar. É claro que, como você falou, tem coisas que doem. Só que é isso, eu posso passar pela dor com ou sem sofrimento. Eu posso ficar lá agarrada na dor, ou eu posso falar, não, peraí, como é que eu posso lidar com isso que me fortaleça, que me traga mais lições, mais aprendizados, mais sabedoria, enfim. Então, para mim, a aceitação é essa porta, né, que se abre dentro da gente, ou que a gente escolhe abrir quando a gente escolhe aceitar, para a gente acessar mais recurso, para a gente acessar mais consciência. E nesse caminho, onde ela vai ensinando e a vida vai ensinando, né? A gente vai acessando esse lugar mais elevado, como você falou, é um estudo permanente, que as altas tecnologias, elas surgem dessa perspectiva para a gente, de estudos permanentes, e que a minha perspectiva é que a gente sempre vai acessar uma oitava acima e outra acima e outra acima, à medida que a gente trabalha com isso. Então, mesmo quando a gente fala, nossa, olha isso aqui que eu acessei, calma, que ainda está muito baixo perto do que pode ser. A gente ainda vai chegando. Só que quanto mais a gente trabalha com isso, mais a gente vai criando facilidade e mais a gente vai gerando e desenvolvendo recursos para a vida. Então, a aceitação, ela é uma ferramenta que favorece a gente viver no recurso e a gente aumentar nossos recursos, a gente ser o recurso para a nossa vida. E como eu falei antes, que ela favorece que a gente possa bailar ao invés de lutar, né? Com a vida e com tudo que existe. Eu queria propor um exercício da gente ficar nesse lugar de autoobservação e quando a gente se vê reclamando, a gente abrir esse espaço de fazer a pergunta. De que maneira essa situação pode estar contribuindo para mim? Que aprendizado isso pode trazer? Ou o que está certo sobre isso que eu estou me recusando a ver? Não no sentido de certo ou errado, mas nesse sentido de o que isso me ensina? O que tem aqui, além do que eu estou vendo? Que recurso eu posso desenvolver? Como eu posso fazer para ir além disso? Para que isso me leve para um salto quântico, vamos dizer, né? Onde eu possa acessar com mais facilidade o meu recurso, a minha luz, as minhas capacidades. Isso é um convite. Como você pode contribuir para a situação, para aquilo que está incomodando-se? E pergunta, como você pode contribuir? E entra nesse espaço, como você conversando com aquela energia. E observa o que vai acontecendo. Quando eu faço isso, como isso está contribuindo para mim e agradeço, eu geralmente acesso aspectos daquilo, consciências dentro de mim, e aquilo vai mudando com mais facilidade. Então, eu deixo esse convite, e aí vocês podem contar para a gente como foi a semana que vem, de repente. Ismar? Oi, tô aqui. Eu tô ouvindo um delay aqui, assim, um eco da minha voz. Eu também tô ouvindo, mas fica tranquilo que você tá em tempo real. O que é real? Bom, o que é real? Bom, gente, é o seguinte, a gente, ó, faltam 5 minutos para a gente terminar já, então vamos já para os encaminhamentos. Então, ó, fica esse convite, ó. Escutou aquela vozinha reclamando? Aconteceu alguma coisa ali que você na hora percebeu que você já se negativou? Já olha e diz o que eu posso aprender com isso? O que eu tenho para aceitar com isso? E com certeza você vai começar a cair muitas fichas, vai começar a dar muitas reflexões. E depois compartilha com a gente nas nossas redes.
Diz o que aconteceu, o que você sentiu, se você quiser falar no privado, se quiser escrever no post da divulgação, onde você quiser, no WhatsApp, quem tiver o nosso, se não tiver, pede pra gente que a gente passa também, e a gente quer mais é se comunicar com vocês todos, tá? O que a Ilka falou, muito importante, são estudos permanentes, né? Nós estamos abrindo esses estudos permanentes de todas essas disciplinas, essas matérias da vida, né? Então a gente começou fé, amor, gratidão, aceitação. Semana que vem, então, quarta-feira nesse mesmo horário, 18h45, alta tecnologia do perdão. Então vai ser a nossa próxima tecnologia. Então, estudo permanente significa o quê? Significa que é um estudo, primeiro, para a vida inteira. Primeiro que é um estudo que a gente, até o dia que a gente morrer, a gente vai estar estudando isso. São estudos que vão ajudar a gente a ancorar num lugar mais positivo, mais próspero da nossa vida, com certeza, e mais resolvido emocionalmente da nossa vida. Então, é um estudo diário. É um estudo o tempo inteiro. Desde a hora que eu acordo, até a hora que eu vou dormir e o momento que eu estou sonhando. Isso não significa que é um estudo racional o tempo inteiro, mas é uma abertura do meu ser, do meu coração e do meu pensamento a esse estudo, a essas tecnologias, né? E aí é óbvio que é um estudo livre, então cada pessoa sente como quer se encontrar e como quer acessar, ou quando quer estudar, como quer estudar. E a gente vai ter algumas atividades mais para frente que a gente vai abrir uns estudos coletivos com mais pessoas, todo mundo junto, presencial, né, quando abrir, e a gente vai propor alguns estudos práticos também. Mas eu já adianto que esses estudos permanentes, eles são livres, eles podem ser feitos a qualquer momento, não paga nada, então você pode, na hora que vai dormir, na hora que acordou, quando você está no trânsito, que agora não tem tanto trânsito, mas qualquer ocasião, assim, não tem contraindicação. Então, estudos permanentes é sempre. Então, quero agradecer muito a presença de todo mundo, agradecer a Ilka, agradecer a tecnologia, que hoje a gente precisou aceitar mais uma vez, mas dessa vez a gente concluiu a live mesmo com a tecnologia falhando. Então, Ilka, é isso aí, temos mais 1 minuto. Você com a palavra. Quero agradecer profundamente todos vocês e lembrando de novo aquilo que você já falou, Ismar, onde a gente põe o nosso foco, aquilo cresce. A energia, ela responde ao fermento da nossa escolha, da nossa mente, da nossa ação. Então, vamos botar fermento na aceitação, no amor, na fé, em todas essas energias mais elevadas, para que isso possa ser uma constante na nossa vida. E para que elas possam, de fato, ser parceiras que nos ensinam e colaboram e dançam com a gente. Então, que a gente possa se encontrar semana que vem. Gratidão a todos. Gratidão, Ismar. Gratidão. Gratidão pela paciência de ir e vir. E vamos nós, aceitação. Semana que vem tem mais. Muita gratidão, Ilka, também. Semana que vem, perdão.